E aí, All Bluesettes, muito obrigado! Tudo bem com vocês, galera do All Blue? Que tal um vídeo de análises e teorias sobre Capitão Jack? Esse que pode ser o provável próximo vilão dos Mugiwaras, velho. Afinal, o cara causou devastação em Zou e deve estar perto ali dos entornos desse elefante que carregam a ilha nas costas. Produção! Produção tá pegando fofinho, coisa linda! E galera, vamos às considerações sobre Capitão Jack. Bom, a gente viu que em Punk Hazard, subordinados do Capitão Jack estavam vendo a transmissão do Shinokuni e falaram pra ele que o Caesar Claw foi capturado. Um deles até fala, você vai falar mesmo, ele vai ficar furioso. Então a gente sabe que o Jack tem interesse no Caesar Claw. A gente fica tentando saber também mais um pouco sobre a personalidade dele, baseado no que a gente viu no mangá. A gente viu também que ele foi em um simples navio atrás daquela frota que estava levando o Doflamingo para Impel Down. E a frota, além de vários navios da marinha e vários marinheiros que devem ter por lá, estavam com somente Tsuru, Fujitora e Sengoku protegendo o vilão. Mas o Jack, vamos lá, a gente vai pegar esse puto. Ou o cara é muito forte, ou ele é imprudente. Ou ele é os dois e consegue seus objetivos. Mas eu não creio que ele conseguiu pegar o Doflamingo, até porque eu não acredito que a gente teria mais de Doflamingo agora. E sim, lá pelo final de One Piece, o Doflamingo poderia aparecer de novo. Então, acredito que ele precisou fazer outra coisa, em outra ilha, galera. Pra não ter esse confronto aí, porque eu acho que ele seria derrotado e também o Jack não sairia de cena assim. A gente viu no capítulo 805 que ele deixou em ruínas o Mokomo do Kedon, que é vamos dizer, uma província lá da ilha de Zou, etc. E ele também deve ter derrotado o Sanji e os outros. E aí a gente se pergunta, será que como ele tinha interesse no Caesar Claw desde que soube da sua captura em Punk Hazard pelos seus subordinados, será que ele pegou o Caesar Claw da galera? É isso que a gente tem que ver o que é que aconteceu. Porque a gente sabe que os Mugiwaras, eles estão dados como mortos. Isso talvez até seja Brook, que tenha sido visto, eita, um esqueleto, morreram. Não, essa é a forma normal do Brook. Uma teoria que eu tenho sobre essa possível morte deles é que o Brook, ele pode ter usado alguma espécie de extensão do seu poder pra galera se fingir de morto. Ou até a Akuma no Mi de alguma pessoa do bando do Jack, nesse enfrentamento aí com o bando do Sanji, tenha feito algum efeito como um coma, no caso, para os Mugiwaras. O Sanji está inerte, a Nami inerte, como o Moria deixou Luffy, Zoro, Sanji e posteriormente Robin em Thriller Bark em coma, induzido quando roubou suas sombras. Então pode ser a extensão de algum poder de Akuma no Mi, até mesmo do Brook, deixar eles num estado lá inerte para confundir o inimigo. Uma coisa interessante é que ele tem semelhança com alguns personagens que já apareceram na obra. Um que eu gostaria de apenas citar é o Janango, que participou do Corrida Colossium, mas em Dressrosa. Aquele do cacto que joga várias espadas em Luffy e em Shinjao, mas eu acredito que é só semelhança mesmo. Agora, uma semelhança que faz pensar que pode ser o mesmo personagem é com o Morgan Mão de Machado. Muita gente, eu não acredito nisso e tal, gente. O Morgan Mão de Machado era um merda. Sim, eu concordo com vocês. Mas o Luffy era um merda também, não esqueçamos disso, ele era fraco, olha como ele tá hoje, com o hack do rei e tudo mais, hack do armamento. Vai que o Morgan Mão de Machado tenha transformado algo na sua cabeça dele, uma ambição em ser alguém, e ali foi trilhando o seu caminho de maneira errada, mas ele com sua própria ambição também pode ter virado um personagem forte ao ponto de ser um capitão do bando do Kaido. É improvável, impossível, mas pode ser que aconteça. Ele tem uma mandíbula, a pessoa fala, mas não é a mesma mandíbula, ele pode ter mudado, cara, a mandíbula de aço dele. A gente vê que a do Morgan é tipo dentada na parte superior, e essa tem tipo uma vibe meio de cavaleiro medieval, mas pode ser que tenha mudado a mandíbula. Algo que a gente também pode comentar a respeito do Jack e do seu bando é que ele tem um navio onde a proa é um elefante. E aí você se pergunta, será que ele pode ter azoando o elefante? Não, porque a espada do Spandan, a Funk Freed, comeu o Zoan de elefante. Mas aí eu fico me perguntando se ele tem uma relação direta com Zou, já que a sua proa é de elefante. Será ele um Mink de elefante? A gente não viu muito detalhe do rosto dele ainda, pode ser que sim.
ou de repente ele apenas tem uma proa que representa um elefante. Mas enfim, o que é que eu falo mais do Jack? Aqui, eu acho que ele pode ser um capitão animal do bando do Kaido. De repente, o Kaido a gente sabe que é o Kaido das 100 bestas, seus capitães podem ser representações de animais. O Jack, se for do bando do Kaido, um comandante de frota, um capitão de frota, ele pode representar o elefante aí. Algumas pessoas ficam ponderando se ele tem um bando próprio, eu acho que ele é do bando do Kaido. Quanto a libertar o Doflamingo, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que ele não resgatou o Doflamingo, acho que ele precisou ir para Zou. Acho que uma missão mais importante para ele era resgatar o samurai. Afinal, a gente viu que o Shipshide e outra mulher do bando do Jack estavam atrás do samurai no capítulo 795. Que samurai é esse? Momonosuke? Se for Momonosuke, ele também deve ter pegado o Momonosuke junto com Caesar Clown. E aí vai dar mais ênfase ainda, vai dar mais importância dele ser o próximo inimigo. Mas talvez o samurai seja o Raizou, talvez seja o Kanjuro ou o Kinemon. Eu acredito que seja o Raizou, porque o Raizou estava em Zou. Mas se for Momonosuke seria legal também. Eu só não acho que eles se refeririam ao Momonosuke como samurai. Só se eles se referem a todo mundo de Wano como samurai. Mas, velho, se for Momonosuke vai dar muita treta aí, velho. E aí eu fico me perguntando, será que ele vai ser o próximo vilão? Será que o combate vai ser em Zou? Será que a gente vai ter um primeiro combate contra os Minks em Zou para depois ter um combate contra o Jack em alguma ilha próxima? Ou o Jack vai voltar para Zou tendo rastreado o Ruffy na sua jornada? Seria bem interessante. Ele pode descobrir que finalmente o samurai que ele tanto procura realmente está em Zou e volta para lá, e aí a treta acontece. Mas eu gostaria de ver um enfrentamento por parte dos Mugiwaras contra o bando do Jack em Zou. Acho que as coisas deviam acontecer lá. E devem acontecer, galera. Esse arco tá pegando fogo, cheio de mistérios. E um dos mistérios que eu queria jogar aqui pra vocês será Jack um Mink? Por que eu penso isso? A gente viu na análise do Frank, quando eles estavam observando a cidade, a Robin pegou uma sopa, viu que os acontecimentos, a devastação daquele distrito de Mokomo tinha sido algo recente. O Frank viu garras na parede. E aí o Lau faz a seguinte ponderação. Será que houve uma guerra civil entre Minks, porque tem marca de garra aqui e pra lá e tal? Então, será o Jack um Mink de elefante? Acho improvável, apesar da sua proa, porque ele deixou marcas de garra. Um elefante não tem garras, só se ele usasse algum acessório numa forma híbrida. Mas, Matheus, forma híbrida de Zoan. Então, será que ele pode ser um Zoan também? Ou comer uma Smile de alguma fera que tenha garras? Zoan, Smile ou Mink? Eu gostaria de acreditar que ele é o Mink do elefante que usa equipamentos para um estilo de garra, assim como o Barba Negra usava quando ele era mais jovem, estava no bando do Barba Branca. A gente via que ele tinha uma espécie de garra, e foi aquela garra que provavelmente causou a cicatriz no Shanks. Então ficam essas ponderações, galera. Eu tô até no back review ponderando sobre a Rumble Ball do Chopper, que ela deve ser um experimento tão avançado ao ponto de agora ele descobrir que ela é uma forma de extrair poderes e transformar, criar um fruto Zoan, que eu acho que a criação de Akumas no Mi, mais sobre as Akumas no Mi, Século Perdido, etc., vão ser revelados agora em Zou. Então, muito legal esse debate sobre Jack, que puxa o debate sobre Minks, debate sobre Zou, debate sobre o próximo inimigo dos Mugiwaras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Oblu, assim como o site onde os vídeos chegam primeiro. Curtam tudo aí, galera, e até mais.